Portugal, Ucrânia e Palestina. Esses são os temas desta semana do nosso programa Política Impura, porque a política se faz no dia a dia, com debates, conversas e na construção da nossa cidadania. Bem-vindos a mais um programa Política Impura pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Incêndios no centro-norte de Portugal são de causas naturais, isso é prática agrícola antiga, isso é queima de lixo, isso podia ser evitado, as autoridades têm alguma responsabilidade nisso? Quais seriam as medidas eficazes para prevenir, para que não aconteça mais na magnitude em que aconteceu esse incêndio gigantesco em Portugal? Ora bem, as causas imediatas dos incêndios são várias. Como disseste, desde logo queimadas que frequentemente acontecem, queimadas no terreno para limpar o terreno, ou até de restos de lixo que muitas vezes se queimam e levam a incêndios. Por outro lado, mais raramente, fala-se muito nas máquinas agrícolas e dá-se um ênfase muito grande às máquinas agrícolas, mas raramente as máquinas agrícolas são causa de incêndios. E também, obviamente, o fogo posto. A mão criminosa é uma realidade. Não tenho a certeza que a mão criminosa seja, como diz o Primeiro-Ministro e como diz o Ministro da Administração Interna, que seja a principal causa dos incêndios. Mas isso está causando uma certa polêmica nas redes. Eu já vi muita gente, muito debatedor, comentando que é o PCC do Brasil, que se infiltrou em Portugal e que a principal causa é criminosa. Você concorda com essa tese? Não. Obviamente que é uma teoria da conspiração dizer que o PCC do Brasil veio para Portugal. Aliás, até é contraproducente porque parece que é chamar o lobo. Não é isso. E também parece que é para um pouco desestabilizar a população. As causas... E outra coisa, não tira um pouco a culpa de quem tem alguma responsabilidade aí? Claro. No fundo, atirar para o crime a responsabilidade de quem tem o dever político de fazer com que as coisas não desapareçam, porque os incêndios vão existir sempre. A questão é diminuir os incêndios drasticamente. Isso é possível. Como é que você sugeriria isso? Ora bem, desde logo temos que ver quais são as causas profundas dos incêndios. Em primeiro lugar, o abandono do mundo rural. Neste momento, sobretudo no centro e norte do país, onde existe a pequena propriedade, quem trabalha no campo ainda são praticamente só os velhos. E os velhos não têm forças nem interesse para tratar da floresta. Depois, além deles, há proprietários que estão nas cidades, ou estão nas vilas, e têm outras atividades que não são a agricultura ou a floresta. Para eles, que na maior parte dos casos receberam por herança as propriedades florestais, para eles tanto se lhe dá que a floresta arda como não arda, porque eles já não esperam grande coisa dali. Não moram lá, não têm ligação, não têm ligação e muitas vezes continuam proprietários por inércia. E aquilo que eles não querem é gastar dinheiro com a floresta. Portanto, gastar dinheiro a limpar a floresta e a ordenar a floresta. Portanto, aquilo que sucede é este abandono, a desertificação do interior, a desertificação do mundo rural, porque no caso português, até aquilo que sucedeu foi que os incêndios se deram em Albergaria, ali nem a 20 km do mar. Portanto, é no litoral. No litoral há um abandono. Mesmo no litoral há um abandono da própria floresta, do mundo rural. Nós vemos, por exemplo, quem vai na A1, na autoestrada 1,
entre ali Ah, Aveiro, 26. mais ou menos de Aveiro e Oliveira do Bairro, nós vemos imensas zonas queimadas. E houve um incêndio terrível que fez cortar a autoestrada ainda há 2 anos. Aquela é uma zona de eucaliptal, os eucaliptos cresceram e está tudo na mesma. Este ano houve incêndio, no próximo ano não haverá, mas daqui a 2 anos volta a haver. Porquê? Porque há um desordenamento florestal enorme. Não é possível a uma máquina entrar dentro daqueles eucaliptais ou daqueles pinhais para limpar seja o que for. É tudo caótico. E enquanto isso acontecer, aquilo que sucede é de admirar que haja tão poucos incêndios em Portugal. Pois é, então Não há. poderia haver uma espécie de campanha educativa, alguma coisa, ou medidas mais efetivas e mais que pegassem no bolso do dono da propriedade. O que você Sim, sugere? as duas coisas, medidas educativas e também medidas que pegassem não só no bolso da propriedade, mas que houvesse um investimento sério do próprio Estado no reordenamento do território e, nomeadamente, no reordenamento das zonas florestais, porque há zonas do próprio Estado que estão ainda ao abandono. O próprio Estado não trata das suas coisas e devia ser responsável. Pois. E aquilo que é importante é que o Estado comece por dar o exemplo, mas também que obrigue os particulares a tomarem medidas para combater este caos na floresta. É pura e simplesmente ordenar a floresta, fazer com que haja aceiros, portanto, separação entre zonas florestais, de modo a que haja cortes na possibilidade de incêndios. Fazer com que dentro de cada espaço florestal, entre 2 aceiros, entre 2 cortes, zonas largas sem qualquer árvore, O fogo não vá se propagando, não é? O fogo não se propaga. Mas também dentro dessas zonas onde existe árvores, que as árvores sejam ordenadas, que permitam a entrada no meio delas de uma máquina para poder limpar e fazer uma coisa que não existe ainda em Portugal, que é fazer uma economia da massa florestal, da massa arbustiva florestal. Explica isso para quem não conhece. É muito simples. A floresta pode não dar só as árvores, pode não dar apenas pinheiros, eucaliptos, carvalhos, etc, etc. Pode dar uma massa arbustiva que pode ser cortada e enfaixada, organizada e levada, nomeadamente para servir de combustível para aquecimento ou para a indústria. Portanto, essa massa florestal, para além de ter a função de limpar o terreno, né, de limpar o terreno e, portanto, prevenir incêndios, podia ser uma forma de rentabilizar para o próprio dono, não é? A própria floresta. Eu dou um exemplo nas vinhas. A vinha, na poda, aparecem varas. Ficam varas no meio do solo. Depois, em vez de, pura e simplesmente, de se abandonar a massa herbácea florestal, aquilo que se devia fazer era aquilo que se faz com os ramos das videiras que são podados. Era colocá-los, retirá-los do meio da floresta, eventualmente enfaixá-los, colocá-los numa faixa ou em molhos e depois levá-los para servirem de combustível com várias finalidades, desde o aquecimento à utilização para produção de energia elétrica que podia suceder. Isso também era uma forma de, inclusivamente, substituir os combustíveis fósseis. Claro. Eu queria ainda... Isso não é feito. E muitos campos estão abandonados. Aquilo que devia fazer era o poder político incentivar a organização de florestas. As pessoas não querem perder aquilo que herdaram dos seus pais, mas podem, sem perda da sua propriedade, integrar aquilo que é seu
numa associação florestal ampla, cada uma tivesse uma associação que tivesse 50 hectares, que organizasse e gerisse 50, 100 hectares. E essa associação florestal tinha financiamento do próprio poder político, do próprio governo, do Estado, para ordenar a floresta e torná-la rentável. Porque no centro e no norte, obviamente a floresta não é rentável. Ou tem muito baixa rentabilidade se o proprietário florestal tratar a floresta com desvelo, se ordenar os pinhais e os eucaliptais, se os limpar, se não anualmente, pelo menos 2 em 2 anos, não dá grande lucro. Mas, pelo menos, faz com que não haja incêndios e isso é importante até para o ambiente. Isso não é só... A gente viu que não é só a floresta que pega, né? Atinge cidades, propriedades, casas e as pessoas que morrem, perdem vida. Agora, também tem mais uma questão que eu queria colocar para você, que seria... nós estamos há muito tempo sem chuva. Então, portanto, também a relva fica muito suscetível. O cuidado, e houve no Brasil, e se faz constantemente campanha, para evitar jogar um cigarro aceso, aqui também se faz fósforo campanha. E tudo. Faz campanha em Portugal, também faz campanha, e uma campanha muito intensa. Faz uma campanha, e boa campanha, de prevenção desse tipo de comportamentos perigosos. O deitar o cigarro quando se vai numa estrada ou numa rua, que pode pegar o fazer queimadas, mais etc. seca, etc. O deitar foguetes, por exemplo, também é proibido. Ou seja, há medidas preventivas. Há maneiras. Mas essas medidas preventivas não são de longe nem de perto suficientes face ao caos da nossa floresta. Pois. O que há é que acabar com o caos da nossa floresta, responsabilizar o Estado, tornar rentável a floresta e com a rentabilidade, diminuírem muito, que é possível. Não é possível acabar com os incêndios, mas é possível diminuírem muito os incêndios. E, portanto, perigo para a vida, perigo para a economia do modo geral, perigo para o próprio ambiente. Ok. Bom, Ucrânia. Eu quero tratar com você agora da situação geral da Ucrânia. Já a reforma, a remodelação ministerial, para que serve, se ela visa a paz, quanto ao estado de espírito da população diante, nessa altura do conflito, não é, que já vai lá para 2 anos e meio, que se nós temos... uma outra questão, como é que eles pensam, como é que se comporta uma população que vê 100% dos seus impostos sendo direcionados para a guerra? Se tem alternativas para a paz. Agora, Europa, o que pode fazer? Brasil e China, também chamados a conversar com Putin. O que pode sair disso tudo? Quais seriam essas propostas? E quais são as perspectivas, as possibilidades para a paz? Ora bem, aquilo que sucedeu na recente remodelação ministerial na Ucrânia foi que Zelensky substituiu nada mais nada menos que 9 ministros. Claro que no meio disso tudo há muitas razões, desde a corrupção, que é endémica na Ucrânia, até... A começar até é muito importante, até a hipótese de paz que Zelensky está a encarar como aquilo que é inevitável. Zelensky diz, é a paz da vitória, e claro que não é paz nenhuma da vitória, é a paz, provavelmente é a vitória do povo ucraniano. Se calhar o povo ucraniano liberta-se desta guerra terrível que o está a destruir. Como dizes, a economia ucraniana está completamente paralisada, os impostos direcionados para a guerra. 100% dos impostos são direcionados para a guerra. O pagamento ao funcionalismo público
é feito através de ajudas internacionais, particularmente pela ajuda americana. Portanto, a Ucrânia não poderia funcionar economicamente. E não poderia sustentar esta guerra sem ajudas internacionais. Mas, claro que as ajudas internacionais, nomeadamente dos Estados Unidos e da Europa, são, além de económicas, pagando salários a soldados, aos militares, do modo geral, e à população, nomeadamente as parcas reformas que os ucranianos têm. A verdade é que eles são também, Estados Unidos e Europa, são os grandes instigadores desta guerra. Agora, Ursula von der Leyen foi agora à Ucrânia e aquilo que pretende é aumentar o fornecimento de material de guerra, ou fornecer mísseis que atinjam mais profundamente a Rússia, isto é, aumentar a capacidade bélica da Ucrânia, como se a Ucrânia tivesse alguma hipótese de vencer esta guerra e expulsar a Rússia das zonas ocupadas do Donbass. Não tem a mínima hipótese. A propaganda ucraniana e ocidental fala de uma grande vitória da penetração ucraniana no Oblast de Kursk. A zona de Kursk, toda a região de Kursk, era uma região que foi muito fácil entrar lá, porque era uma região patrulhada essencialmente por polícias e por soldados no início da recruta, portanto, sem experiência. Portanto, foi muito fácil a tropas experimentadas, que foram os que entraram, cerca de não se sabe, mas pelo menos 30 mil homens que entraram no Oblast de Kursk avançarem. Agora, o problema é manterem-se esses militares altamente experimentados, com uma ajuda muito grande de militares da NATO e de conselheiros da NATO, muitos deles já mortos em ataques russos, e é muito difícil manter essas situações, e a Rússia está lentamente a recuperar terreno e a dar cabo da força que ocupou uma parte do Oblast de Kursk. Portanto, no fundo, aquilo que está a suceder é o queimar em lume brando aquela gente que está a servir de carne para canhão. Neste momento há uma grande dificuldade de recrutamento de soldados por parte dos ucranianos. Nós vimos ainda recentemente na televisão uma troca de prisioneiros. Eram rapazinhos, quase imberbes, que foram trocados. Eles foram lançados às feras. Rapazinhos quase imberbes que foram capturados pelos russos. Tem aquele caso das mães escondendo filhos. Mães com tudo isso. Claro que é uma tragédia aquilo que está a suceder na Ucrânia. E é uma guerra fratricida. É uma guerra fratricida. No fundo, aquilo que o Ocidente e os Estados Unidos estão a fazer é empurrar os russos contra os ucranianos, causar um ódio mortal entre russos e ucranianos, que são irmãos, que são povos irmãos. Nomeadamente, deve dizer-se que a Rússia começou em Kiev, na capital da Ucrânia. Exatamente. E agora está uma animosidade entre eles. Outro dia eu peguei um motorista ucraniano e ele falou: odeio os russos, odeio. É uma coisa que eu não vou perdoar jamais. Zelensky é ter jogado um irmão contra outro. É terrível. Claro que não é só Zelensky, porque há um certo... Putin também tem culpa nisso, Putin também é imperialista. Tem ambos culpa. Nomeadamente, já falei aqui em programas anteriores, nas políticas ditatoriais, repressivas. Mas o Zelensky está fazendo levadas a cabo por Zelensky contra a população russa do Donbass, proibindo o uso da língua russa, etc. E, portanto, tudo isso tem causas e ambos são responsáveis. Ambos são responsáveis. O que há é encontrar uma solução. E eu não tenho dúvida, já disse aqui frequentemente, que a população
a maioria da população do Donbass, que é russa, a esmagadora maioria é russa, e quer a integração na Rússia. E a vontade dessa população devia ser respeitada. Claro. E, portanto, a integração do Donbass Já houve na referendo. Rússia e da Crimeia, que tem população maioritariamente russa, devia claro. ser uma solução. Claro que, de acordo com o plano de paz chinês e brasileiro, e ainda esta semana Lula esteve ao telefone com Putin. Putin não vai abdicar do Donbass, obviamente, nem da Crimeia, mas pelo menos é uma tentativa de não serem usados armamentos nucleares. Isso é uma parte do plano chinês e russo e brasileiro, e um compromisso definitivo da Ucrânia, ou melhor, da Rússia, pela integridade territorial futura da Ucrânia, e isso seria salvaguardado por acordos internacionais pelos quais seriam responsáveis outros países, eu digo inclusivamente a China e o Brasil, os Estados Unidos, que seriam responsáveis pela integridade territorial da Rússia, ou melhor, da Ucrânia, depois desse acordo de paz. Zelensky está a propor negociações de paz com a Rússia a partir de novembro. São as eleições americanas, e é óbvio que ele pretende acabar com a guerra, não tem mais condições. O povo ucraniano, em 2022, 71% do povo ucraniano queria a guerra contra os russos, quaisquer que fossem as condições e quaisquer que fossem os resultados. Neste momento, só 51% do povo ucraniano é que aceita a guerra com uma tentativa de vencer a guerra. Portanto, há aí uma alteração da vontade do povo ucraniano, que está a ver que a guerra não leva a lado nenhum e que não é mais do que uma forma de destruição do povo e da perda da parte mais jovem da população ucraniana. É o futuro que está em jogo, né? Então, propostas, você vê que há uma possibilidade? Você acha que dessa vez vai? Vai haver, a paz vai acontecer, e vai acontecer muito provavelmente... Ainda vamos ver isso esse ano? Eu penso que sim. Pelo menos negociações de paz diretas entre a Ucrânia e a Rússia, eu penso que em novembro irão ser levadas a cabo. Finalmente. E ainda falando em conflito, temos a questão de Israel. Agora, esse último acontecimento, essas histórias de explosões. E aí, como é que isso vai, hoje inclusive, o que a gente espera, como é que isso vai desenrolar, quem entra nisso? Porque as pessoas estão achando que está muito lenta a reação, que está demorando um pouquinho. Qual é a sua análise disso? Está lenta, efetivamente, e a resposta do Hezbollah não é imediata, como a resposta do Irão não foi imediata. Agora, mais uma questão para te colocar, para você refletir. Acha que tem infiltrados, tanto no Irão, no alto escalão, quanto no Líbano, tem gente infiltrada? Claro que há infiltrados. A Mossad está altamente infiltrada no Líbano, e isto só foi estas explosões dos pagers e dos headphones e tudo. Dos walkie-talkies, só foi possível por uma ação da Mossad. Claro que isso põe em causa empresas fornecedoras desses produtos, mas há uma coisa que convém referir. O Hezbollah não se socorria de telemóveis como não se socorre o Hamas de telemóveis para as comunicações. Por causa das localizações, lógico. Por causa das escutas. Em 2002, houve um jogo de guerra nos Estados Unidos que provou que as formas de comunicação não convencionais, através não de telemóveis, e de computadores, mas através de formas mais rudimentares, nomeadamente dos walkie-talkies e pagers, e também de motoboys.
e também experimentaram motoboys. E a equipa... Daqui a pouco vão para o Pombo Correio. A equipa de jogos de guerra que utilizava esses meios mais rudimentares conseguiu vencer a que usava os meios tecnológicos mais avançados. Pois Portanto, é curioso que isso foi experimentado como jogo de guerra pelas Forças Armadas Americanas. Ora, isso está provado e é óbvio que o Hezbollah e o Hamas vão continuar a utilizar esses meios mais primitivos. Só que agora, como se viu a possibilidade de Israel utilizar empresas fornecedoras, é óbvio que vão ter cuidados redobrados. E quem vai começar a fabricar esses produtos? Vai ser o Irão, com toda a certeza, e eles vão ser entregues diretamente ao Hezbollah. Aliás, este ataque que matou 30 pessoas, provavelmente há cerca de 500 gravemente feridos, 3.500 na totalidade feridos, um grande número de crianças feridas, estropiadas, etc, etc. No fundo, é uma tentativa desesperada de Israel para meter o Irão na guerra. Mas não vai conseguir. O Irão está a jogar na falência de Israel, já o disse aqui. Neste momento, o porto de Eilat, que era o principal porto de Israel, está completamente paralisado e está falido. Mais de 60.000 lojas em Israel já encerraram por falta de clientela. Os seus negócios fecharam, faliram completamente. E qual é a repercussão disso? Claro que a longo prazo Netanyahu? isto é queimar Israel em lume brando. Sim. E é isso, esta guerra de desgaste que o Hezbollah, o Hamas e o Irão estão a levar a cabo com o apoio dos Houthis. Um ex-ministro israelita que foi encarregado agora por Netanyahu de apresentar um plano de paz, Gal Hirsch, apresentou um plano de paz ao Hamas muito simples, que todos os militares do Hamas, incluindo o seu comandante, saíssem de Gaza, abandonavam Gaza, Israel garantia a sua saída, eles iam para o exílio e Israel garantia a sua segurança. Então, a autoridade palestiniana é que tomava conta de Gaza. Ora, é óbvio que o Hamas não vai aceitar isso. E é claro que Israel também, o Hamas, para prometer uma beleza, né? Mas não cumpriu nada. Para cumprir, não. E não se pode Eles confiar... já viram esse filme muitas vezes. Israel mata Sim. o próprio chefe das negociações com o Hamas. A partir desse momento não há confiança absolutamente nenhuma. E, portanto, aquilo que podemos esperar disto tudo é uma guerra prolongada e o queimar de Israel em lume brando. Nomeadamente com um sacrifício enorme da população israelita e esperamos que a loucura sionista, né, não vá ao ponto de condenar o próprio povo de Israel à destruição total do Estado de Israel. Esperamos que não. O povo israelita já sofreu demais e, portanto, esperamos que haja pressões internacionais para acabar não só com a chacina em Gaza, mas também para que os sionistas mais extremados sejam postos em linha para que a paz seja possível e que a continuação de um Estado de Israel que vive em paz com a população palestiniana, cumprindo as resoluções das Nações Unidas, simples. É isso que é importante. Que isso aconteça e que ambos os povos vivam em paz, o que é bom para ambos os povos. Não é o ódio. Para todos, não é? Não é o ódio que faz a felicidade, seja de quem for. Esperemos que isso realmente resulte em algo positivo, porque vemos que o ódio está disseminado
até entre crianças e tudo, a gente vê vídeos pavorosos, né, que fazem tripudiando sobre mortos, sobre os coitados que estão ali, os refugiados, aqueles Bem, que tentam salvar sua vida. É a morte que É a morte da civilidade. dá a riqueza aos fabricantes de material de guerra. Pois. Isso é outra história, porque aquilo que nós vemos, e poderemos falar disso aqui, aquilo que nós vemos são as crianças, que têm jogos, e a maior parte dos jogos para as crianças são jogos de morte, com metralhadoras, com pistolas, com canhões, com aviões de guerra, com barcos de guerra, com tudo. Ou seja, tudo menos construir uma cultura de paz. Tudo menos construir uma cultura de paz. Okay. É a cultura de paz que nós devemos construir. Exatamente. Cabe a nós, cidadãos, purificar essa política que está tão entremeada de gente que faz a antipolítica vigorar, que desacredita os processos políticos, que desacredita o processo de debate, de ideias, e que a gente possa construir com isso a coisa pública, né, que faça bem para todos. Agora eu passo para você, para se despedir. Peço a quem nos vê para partilharem este programa, colocarem gosto, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de informação livre e independente, e colocarem também os vossos comentários para irmos dialogando. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.